Olá, turma, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, dando continuação aí da nossa página 6, sobre calor específico, né? Com base na capacidade térmica, é possível compreender, né, o calor específico com base na massa presente em cada corpo. Então, com base na massa do corpo e a sua capacidade térmica, é possível identificar qual que vai ser o valor, né, do sistema, né, proporcional a essa variação de energia. Automaticamente, vamos imaginar que eu tenho um corpo de ferro com 100 gramas de massa e a capacidade térmica ela é idêntica aí a 10 calorias graus Celsius. Então, automaticamente, galera, significa que a cada 10 calorias, o meu corpo ele aumenta 1 grau Celsius. Automaticamente, tendo essa relação, é possível identificar a capacidade térmica com base no valor da massa e da sua temperatura. Automaticamente, eu consigo analisar, através dessa proporção, o calor específico presente nesse corpo. Então, nós temos aí a fórmula da capacidade térmica, né? Capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Então, com base na capacidade térmica e a massa, eu consigo identificar qual vai ser o calor específico gerado pelo meu corpo. O calor específico, gente, de uma substância é a quantidade de calor necessária que o corpo precisa para aumentar ou diminuir em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância. Então, se o meu corpo foi capaz de aumentar ou diminuir com base na energia, no calor que foi recebida, 1 grau a temperatura, então automaticamente esse calor específico ele tem um processo, né, de análise e de interpretação de dados. O calor específico é uma característica que depende do material, do seu estado físico e da sua temperatura. A temperatura, gente, ela interfere pouco na variação de calor específico. Então, automaticamente, ela está ligada aí à variação de mudança de estado físico. Então, nós temos aqui o calor específico da água. Se vocês forem analisar durante a apostila, a capacidade térmica é o C maiúsculo e o calor específico é o C minúsculo, tá? Então, a capacidade da água a 1 caloria graus Celsius, eu tenho aí 4,2 joule gramas graus Celsius, tá? E aqui, nessa tabelinha, eu tenho todos os valores, né, de algumas calorias de alguns materiais. Então, eu tenho aqui da água, do gelo, do vapor de água, do latão, do cobre. Então, hoje nós temos aí uma tabela, como por exemplo a tabela periódica, onde tem todos os valores de densidade, de temperatura e também do calor específico, tá? Automaticamente, galera, o calor específico da água é um dos maiores encontrados na natureza e isso confere através da capacidade de atuar como regulador térmico. Então, a água, ela tem essa capacidade de aumentar ou diminuir com base aí dentro do meu sistema com o valor da minha massa e o valor aí da temperatura, da capacidade que ela tem de aumentar ou se diminuir com uma precisão muito grande. Então, com base no calor, ela consegue ter essa variação, tanto de aumento como também de diminuição. Aqui nós temos uma atividade física, tá? Não precisem fazer agora. Depois, mais pra frente, eu vou estar utilizando essas atividades para vocês fazerem aí o nosso trabalho, tá bom? Na página 8, galera, nós temos alguns exercícios, tá? Os 5, 6, que nós vamos estar fazendo junto durante a nossa videoconferência, tá? Depois nós temos a equação que calcula a calorimetria desses sistemas. Então, eu tenho aqui a capacidade térmica, né, como nós já vimos anteriormente, que é igual a caloria, né, a quantidade de carga dividido por temperatura. Então, essa primeira fórmula da capacidade térmica nós vimos na página 2 até a página 5. Até fizemos alguns exercícios que falam sobre capacidade térmica. Agora, essa segunda fórmula, gente, nós vimos agora há pouco durante a nossa explicação, né? Então, para descobrir a capacidade do meu corpo, eu vou precisar, né, saber, né, a capacidade térmica dividido pela massa. Pegando a capacidade dividido pela massa, eu sei qual é o valor aí do meu calor específico. E se eu quiser saber a capacidade térmica tendo só massa e calor específico, eu faço massa vezes o calor específico. Só que eu posso ter uma única fórmula
juntando os dois sistemas. Então, essa terceira fórmula que está em vermelhinho, gente, é chamada equação fundamental da calorimetria, porque dentro dela eu tenho tudo o que eu preciso. Se vocês perceberem, na segunda fórmula eu não tenho temperatura, eu só tenho capacidade e massa. E na segunda fórmula eu não tenho, e na primeira fórmula eu não tenho um calor específico, eu tenho só caloria e temperatura. Já na terceira fórmula, que está aí em vermelhinho, eu tenho a fórmula geral, aonde ela vai calcular a calorimetria, tendo, né, a massa, o calor específico e a temperatura. Então, através dessa fórmula, eu consigo calcular o calor específico do meu corpo. Então, eu consigo determinar se a minha temperatura aumentou ou diminuiu em relação à minha caloria, se aumentou ou diminuiu. Então, através desse processo, eu consigo entender se o meu corpo recebeu calor ou se ele cedeu calor. Se ele cedeu, automaticamente a minha caloria vai ser menor que zero e a minha temperatura é menor que zero. Se o meu corpo recebe calor, a minha temperatura é maior que zero e a minha carga também é maior que zero. Tá bom, galera? Na página 9, nós vamos ter aí mais alguns exercícios, tá? Do 7 ao 10. E automaticamente nós vamos estar fazendo, né, e fazendo a correção também durante a nossa videoconferência, tá bom, galera? Essa parte, princípio geral das trocas, eu vou deixar para nossa próxima videoconferência, que vai ser abordada aí essa formação, né, de energia que pode estar presente dentro do sistema ou fora do sistema, tá bom, galera? Muito obrigado e até a semana que vem.